Paz do Senhor, amém? Vocês estão bem? Para a glória do Senhor. Como eu disse na quinta-feira, hoje nós falaremos sobre o perdão, uma temática que essa semana estive com a Carol em um lugar que nós estamos fazendo uma especialização de alguns assuntos, e eu senti de Deus que era essa temática que abordaríamos nesse domingo. Quinta-feira já foi uma breve introdução aí de como será uma bênção essa noite para a glória do Senhor. Então eu quero que você aperte o cinto, que eu creio, assim como Wesley falou, teremos uma noite de grandes quebras de paradigmas aqui essa noite, amém, irmão? Uma noite onde eu creio no poder da palavra do Senhor, libertando aqui homens, mulheres, pessoas que estão aí acorrentadas, presas em seus cativeiros emocionais, e para a glória de Deus, essa noite eu creio em uma noite de libertação, irmãos. Às vezes você pode falar, mas por que cadeias, por que prisão? Porque, irmãos, uma pessoa, um cara, uma mulher que não consegue liberar um perdão é alguém que vive preso consigo mesmo. Então, sem muitos spoilers aí, só vamos. Hoje será uma mensagem temática, então nós não ficaremos em um texto específico do começo ao fim. Então nós passaremos por alguns, e como eu disse, hoje a mensagem será sobre perdão. Sendo sobre perdão, nada melhor do que começarmos dizendo de fato o que é o conceito, o que significa o perdão. Basicamente o perdão, irmãos, é conceder a remissão de qualquer ofensa ou dívida que você tenha se exposto, sem reivindicar algo, sem jogar algo na cara. Isso que é o perdão. Temos Jesus, nosso Senhor e Salvador, como um grande exemplo, pagando ali um alto preço pela remissão dos nossos pecados. Ele nos perdoou, fazendo isso de forma gratuita, sem ficar jogando na cara, sem ficar cobrando nada em troca. Ele fez o que deveria ser feito. Às vezes você pode me falar, mas espera aí, pastor, então Jesus conquistou aquilo na igreja, naquela cruz, e tudo isso ficou de graça, eu não preciso fazer mais nada. Não, irmão, Jesus decidiu disponibilizar algo que só é acessado a partir de um coração arrependido e quebrantado. Para vivermos e acessarmos aquilo, precisamos ter um coração quebrantado e arrependido no Senhor. Não vai existir perdão, não existe perdão, irmãos, se não houver antes um arrependimento. Se conseguir tirar só um pouco o eco aqui, mano, não sei se é os do lado aqui. Ao mesmo tempo que nós, o povo do Senhor, somos chamados a ser homens e mulheres que devem perdoar uns aos outros, todo aquele que recebe o perdão, todo aquele que está na posição de receber algo, precisa entender que existe uma resposta, um arrependimento que ele precisa ter. Ele precisa agir de uma forma diferente, ele precisa viver de uma forma diferente, se de fato existe um perdão a ser dado. Não existe alguém pedir um perdão para alguém e continuar fazendo a mesma coisa, e amanhã pedir a mesma coisa e depois a mesma coisa. Não, existe uma mudança. Então o conceito com certeza está fácil, todos nós aqui sabemos desse conceito, tá simples. Mas o problema, a briga é não com o conceito, mas é com a aplicação disso no nosso dia a dia. É nós conseguirmos sermos um povo que consegue viver esse perdão de forma diária, de forma natural em nossas vidas. É aí que o negócio vai começar a pegar. Então nós gostamos muito de dizer que o nosso Deus é um Deus que perdoa, nosso Deus é um Deus misericordioso, mas nós muitas vezes somos um povo que guardamos muitos ressentimentos, guardamos muitas feridas. Podemos facilmente nos colocar numa posição de fariseus. Gostamos de encontrar muitas falhas nas pessoas, muitos problemas nas pessoas, motivos para reter o perdão, motivos para não nos expor a uma situação e dizer: dei mancada, vacilei, excedi, me perdoe. Sendo assim, eu quero te convidar a abrir comigo na clássica oração de Jesus, nos ensinando a orar. Então abre comigo sua Bíblia na oração do Pai Nosso. Mateus 6, a partir do versículo 9.
Evangelho de Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 9. Vamos à leitura, irmãos, para a gente poder ganhar tempo. Diz assim: portanto, orem assim. Aqui são palavras de Jesus, irmãos. Se você tem uma Almeida atualizada em suas mãos, você vai ver que a letra está em vermelho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agora vai começar. Versículo 12: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como, ou seja, da mesma forma que nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Olha o versículo 14, e aqui só um detalhe, irmão, eu volto a dizer, é Jesus dizendo aos seus discípulos. Existem discípulos aqui essa noite, amém, irmão? Amém. Amém. Então fala para o seu irmão, é para você agora. Versículo 14: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém, contudo, entretanto, todavia, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Aqui lascou tudo, né, irmão? Aqui dificultou, porque o crente que retém o perdão ao próximo, o texto está dizendo que tem também o seu perdão retido com Deus. O crente que fica com muito nhenhé para se resolver, ele está tendo um grande problema com Deus, porque tem algo que está sendo travado. E eu vou além, irmão, aqueles que têm um perdão retido com Deus, eles não recebem a justificação que vem através de Jesus, consequentemente, não terão parte no reino dos céus. Olha como isso é sério, irmãos. Com esse texto nós vemos que Deus ele estabeleceu um padrão. Qual padrão, pastor? Deus somente nos perdoa na medida que nós estamos dispostos a perdoar a falha das pessoas ao nosso lado. Só existe um perdão para mim e para a sua vida com base na disposição que nós temos também de liberar perdão para as pessoas ao nosso lado, para as pessoas que cruzam o nosso caminho. Às vezes você pode falar: ah, pastor, mas você não sabe o que ele fez. Ah, pastor, mas você não sabe o que aquela mulher fez. Sim, irmão, mas e você sabe o que você fez diante do Senhor? Você tem noção de como o nosso pecado agride ao Senhor? Você consegue imaginar tudo isso, irmãos? Tudo isso que nós já fizemos, tudo isso que nós fazemos e ainda faremos diante do Senhor. Se houver uma disposição da sua parte e buscar uma mudança através de arrependimento, existe perdão para mim e para você, irmão. Existe um perdão para nós, existe um Deus que tem perdão disponível para nós. Mas precisamos entender aquilo que nós fizemos. Quantas mancadas nós damos com o Senhor. Como é irrisório perto daquilo que muitas vezes nós passamos no nosso dia a dia. Claro, aqui, irmãos, falando com responsabilidade. Precisamos ter muita responsabilidade quando matemática é perdão. E por isso que eu senti de trazer essa exposição essa noite. Precisamos considerar que precisa haver verdadeiros arrependimentos para de fato haver um perdão. Sem arrependimento, sem uma decisão de mudança, não existe um perdão sendo aplicado. Não existe. Sem uma mudança de rota. O perdão ele não é algo que está disponível para os perfeitos apenas. Não, irmãos, mas está para todos aqueles que querem se arrepender e viver de forma diferente daquilo que fizeram. O perdão ele é disponível para quem decide mudar a rota. Não é para quem continua vivendo da mesma forma, quem continua fazendo as coisas como antes fazia. Não existe perdão se você continua fazendo as coisas do seu jeito. Não existe um perdão disponível se nós não estamos dispostos a nos arrepender daquilo que fazíamos ontem e hoje dar passos de fé a viver a partir de um perdão, de uma desculpa que nós falamos com o Senhor. Um perdão é: Deus, me desculpe, eu não quero fazer mais isso, a partir de hoje eu vou mudar. Mas se nós pedimos um perdão e vivemos da mesma forma, não existe um perdão, porque não houve um arrependimento. Precisamos entender isso, irmãos. Muitas vezes nós confundimos
e achamos que, eu só vou perdoar a pessoa se ela não errar mais comigo. Eu só vou liberar um perdão para alguém se essa pessoa nunca mais der mancada. E aí toda vez que a pessoa às vezes dá uma pisada de bola com você, você já joga na cara, e você não consegue enxergar que muitas vezes a pessoa está tentando. E às vezes você pode falar, mas como assim está tentando? Da mesma forma, irmão, que nós com o Senhor. Todos os dias precisamos pedir perdão a Ele. Todos os dias em suas orações, se tem faltado um pedido de perdão, está faltando algo que é muito fundamental nas suas orações. Todos os dias nós precisamos se quebrantar e dizer, Deus, me perdoa, porque muitas vezes eu dou lugar para o velho homem, muitas vezes eu dou lugar para a minha carne, Senhor, me perdoe, eu estou tentando acertar. E se nós queremos que um Deus misericordioso ouça a nossa oração, por que muitas vezes nós não acreditamos que pessoas também estão tentando acertar o nosso lado? Pessoas estão tentando mudar, estão tentando dar uma dentro. E aqui eu digo pecamos, irmãos, e cabe muito bem esse parênteses, tá? Pecamos, mas não pecados fundamentais da nossa fé, que isso fique muito claro. Todo crente peca, mas não um pecado fundamental. Como assim, pastor? Como eu falei quinta-feira. Quinta-feira eu disse, um cristão verdadeiro que nasceu de novo no Senhor, o pecado dele é diferente, irmão. A vida dele é diferente. Ele não flerta, ele não chega mais perto de pecados fundamentais da fé. O pecado do crente tem que ser diferente de quando ele não era crente. Pecados fundamentais que não pode ter na vida de um crente. Um roubo, um furto, uma idolatria, um adultério, enganar o próximo, aquele cara que fica contando falso testemunho, que é o fofoqueiro, o mentiroso, o caluniador, o invejoso. Isso são pecados que para um crente que nasceu de novo, isso não cabe mais. Não é esse tipo de pecado que acontece diariamente, não existe isso. Encontrei ao Senhor e amanhã eu caí em adultério. Encontrei ao Senhor, mas eu amanhã fico contando um falso testemunho. Não são esses tipos de pecados, mas todos nós, glória a Deus pelo dia que encontramos ao Senhor, iremos continuar ainda tropeçando, mas não nesse tipo de pedra, não nessas pedras enormes, não são esses tipos de pecados que os crentes que nasceram de novo vão cair, porque eles entendem que agora eles vivem uma nova natureza com o Senhor. Pastor, mas me falaram que não existe esse negócio aí de pecadinho e pecadão, para Deus é tudo igual. Irmão, mentiram para você. Mentiram para você, irmão. Ou melhor, contaram uma verdade em partes. Porque olhando para a cruz de Cristo, realmente, não existe um pecadinho, um pecadão. Aquilo que Ele fez na cruz do Calvário é totalmente suficiente para cobrir uma multidão de pecados. Mas se nós olharmos, irmãos, para a nossa vida, o Senhor diz, se você olhar com raiva de um irmão, é como se você já matou. É muita infantilidade da nossa parte. Então eu vou matar, então, já estou com raiva. Para Deus é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Se você olhar com outros olhos para a mulher do próximo, é como se você já se deitou com ela. Então pronto, então eu já vou cair. É muita infantilidade da nossa parte a gente achar que tudo é igual, que não existe uma diferença, que não existe um comportamento. Precisamos ter uma maturidade quando diz a respeito disso. Existe sim, para o Senhor não existe. Aquilo que Ele fez lá cobre tudo. Aquele pecado mais extravagante, aquele pecado mínimo diário que acontece, sacrifício da cruz é suficiente, não existe. Mas na nossa vida não é assim. Não, um pecado, eu vou pedir perdão, o Gilmar também, só que eu sou um cara que estou traindo minha esposa, o Gilmar é um cara que está com preguiça e não está dando um bom testemunho no trabalho. É a mesma coisa? Sério que está a mesma coisa? Às vezes a gente se leva num fundamento de, não, é tudo igual. Não é tudo igual, irmão. Não é tudo igual. Precisamos entender qual é a vida do crente, que a vida do crente tem que ser pautada por novas condutas, por novas situações. Eu volto a dizer, irmão, o que Jesus fez naquela cruz não tem distinção nenhuma, é totalmente suficiente para cobrir todos os pecados. Claro, não vou entrar nesse tema essa noite, exceto aquela blasfêmia do Espírito Santo, mas não é para hoje. Mas entenda, igreja, sem arrependimento não tem perdão. Se não houver um quebrantamento, se não houver um arrependimento diante do Senhor, não existe um perdão da parte dEle.
Não existe o que Ele perdoar se você não entende que você está errado. Porque se nós estamos errados, nós precisamos fazer o certo. Ninguém que está errado continua vivendo errado porque quer. Se você entende que você está fazendo algo errado, se você quer um perdão por aquilo, é porque você está decidido a fazer o certo a partir de hoje. Você está decidido a fazer diferente. Precisa haver um sincero arrependimento, irmão, com atitudes que caminham agora para essa nova identidade no Senhor. Ah, pastor, mas eu choro na igreja no apelo, eu rodo no mistério. E daí, irmão, se na segunda-feira não for um reflexo de uma vida de alguém que se arrependeu de verdade, foi só choro, foi só um arrepio. Cantamos essa noite, irmão. Não foi por um arrepio que a gente veio aqui, não foi para se emocionar, não foi para chorar, foi para se encontrar com o Senhor, irmão. Se é se encontrar com o Senhor, irmão, não é pela experiência, não é pela experiência, é por aquilo que nós viveremos a partir de sair daquela porta. Como nós viveremos de fato, homens que encontraram o perdão do Senhor, irmão. Da mesma forma, o marido que tem a mulher que todo dia que pisa na bola, ou a mulher que tem aquele cara que todo dia dá mancada, e ele não está nem aí para nada. Às vezes ele até chora, falando que vai mudar, mas não muda, é só lágrima de crocodilo, irmão, esquece. Sem arrependimento, como é que existe um perdão? Chorar não significa que você está arrependido, não significa. Se quebrantar, falar, não significa. É como vai ser a partir do momento que você se levanta. A partir do momento que você se levanta e fala, eu fui perdoado, agora eu preciso mudar, eu preciso caminhar diferente, eu preciso andar de uma forma diferente. Porque para perdoar a pessoa, irmão, a pessoa precisa entender que ela está em um estado de mudança. Estado de mudança nós precisamos viver se somos pessoas que pedimos perdão ao Senhor. O crente é um ser que está em constante mudança até a volta do Senhor. Constante mudança, irmão. Gosto de uma frase de Martinho Lutero, reformador da igreja, que ele diz assim: quem não voltar a fazer, diz que não voltar a fazer determinada coisa é a essência do mais verdadeiro arrependimento. Não adianta dizermos que estamos arrependidos de algo, se já estamos certos que vamos fazer isso amanhã, que vamos fazer isso depois de amanhã. Estamos enganando a quem? Estamos enganando a quem, irmãos? Arrependimento é mudança de comportamento, é mudança de pensamento. Como eu disse na quinta-feira, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para todos, base? Não, irmãos, somente para aqueles que nele crê, que não vão perecer. Os outros, irmão, é barro, é roça, sem romantismo. Sem romantismo, a verdade. Ele entregou o seu Filho único para todo aquele que nele crê, para que esses não pereçam. Esses não vão perecer, os demais têm um boleto em aberto. Então, para eu poder encerrar e conseguir trabalhar sobre o perdão, irmãos, nós não podemos ser infantis, de dizer, como eu já ouvi, muitos irresponsáveis falarem assim: ah, para você trabalhar com o perdão, Tiagão, você tem que olhar com os olhos de Deus para o pecador. Sério, irmão? Como que Deus olha o pecador? Como que Deus olha o pecador, irmão? Vamos lá, igreja, sou pastor de uma igreja madura, uma igreja lúcida, sem romantismo. Para o pecador, como que Deus está olhando? Para o abusador, para o adúltero, para o ladrão, para o fornicador, para o mentiroso, para aquele que está entregue aos seus pecados. Como que o Senhor está olhando, irmão? Com os olhos como chamas de fogo, só aguardando para ir a ser despejado, irmão. Sem romantismo, irmão. Para os arrependidos, Deus tem uma nova história. Para os arrependidos que decidiram viver a sua vida a partir do sacrifício que o Filho unigênito conquistou naquela cruz do Calvário, e a partir de então vivem uma nova natureza, com novas condutas, com uma vida pautada, regada de renúncia e intimidade com o Senhor. Para esses o Senhor olha, o boleto está pago, filho, já está tudo bem, olha com amor. Mas com os demais, irmão, com o pecador, com o afundado em suas práticas, o Senhor olha, irmão, com justiça. Não é justiça.
Justiça é o que o Senhor está olhando para homens e mulheres, irmãos, que não querem nada com nada. É justiça aos olhos do Senhor. Para você não achar que eu estou louco, irmão, um cara que é padeiro, um cara que trabalha com pão é o quê? Padeiro. Uma mulher que trabalha com doce é o quê? Doceira. Um cara que vive afundado em pecado é o quê? Um pecador, certo? Até aqui tranquilo. Se você vive em pecado, irmão, se você vive no pecado, esquece, você não tem parte com o Senhor. E viver em pecado, entenda, o crente luta contra o pecado. O crente, ele cai em pecado, mas ele não agenda, não programa, não aceita viver em pecado. É uma grande diferença. Existe uma grande diferença nós cairmos em um pecado, e não preciso ficar voltando que não são pecados fundamentais. Cairmos em pecado. Outra coisa é nós vivermos a prática do pecado. Eu sei que está errado, mas está com a marcha, é isso mesmo, vamos que vamos, deixa arder. Vai arder, irmão, vai arder. Não existe andarmos na vida em pecado e acharmos que estamos no Senhor. O pastor Paulo Júnior, ele diz algo também muito legal. Um salvo não é aquele que parou de pecar, mas sim aquele que parou de gostar do pecado. Quando ele peca, ele já fica, sabe, com uma ira santa no coração. Não podia ter feito isso, não podia ter falado isso, não podia ter agido dessa forma. É assim que é o coração do crente, do coração daqueles que tiveram um novo encontro com o Senhor. Então essa história de Deus ama o pecador, Ele só odeia o pecado, outra mentira para você, irmão. Outra mentira, irmão, para com isso, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. John Stott, um pastor que eu gosto muito, ele diz: a fé que recebe a Cristo precisa ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. Um arrependimento que rejeita o pecado, irmão. Deus não ama o pecador, Deus ama aqueles que se arrependeram dos seus pecados e agora vivem com base na vida de Cristo, irmão. Deus não ama o cara que está afundado nos seus pecados, Deus não ama o cara que está depravado, entregue às suas vontades. Não tem como a gente ficar romantizando as coisas, irmão. Não tem. Precisamos entender e nos arrepender antes do grande dia. Viver um verdadeiro arrependimento. Nossa, pastor, mas meu Jesus é diferente. Eu entendo de uma forma diferente, irmão. Hoje eu estou cheio das frases dos caras aqui, ó. Santo Agostinho de Hipona, ele vai dizer assim: você que crê somente naquilo que gosta do Evangelho e rejeita o que não lhe agrada, você não crê no Evangelho de Cristo, você crê no seu próprio Evangelho. Não interessa, irmão, o que eu acho, o que você acha, o que eu sinto, o que você sente. O que interessa é o que está escrito, irmãos. É o que está escrito, irmãos. Não, a Bíblia se interpreta com a Bíblia, irmãos. O que vale é o que está escrito na palavra de Deus, irmãos. Na verdade do Evangelho, nessa palavra que nós cristãos, nós cremos que é a palavra inerrante do Senhor. Como diz em 2 Timóteo 3,16, uma palavra que foi inspirada por Deus. Uma palavra que foi, sabe? Martinho Lutero diz que ela tinha o aio, o hálito do Senhor. Se nós cremos nisso, irmão, essa é a verdade que nós precisamos ter. E só para fundamentar e encerrar essa parte que eu estou falando, Jesus na cruz ali, você sabe, estava sobre ele todos os nossos pecados, amém, irmãos? Alguém tem dúvida disso? Não, né, irmãos? Tem dúvida que na cruz estavam os nossos pecados? Então ele tomou sobre si os pecados de toda a humanidade naquela cruz, certo? Errado também, irmão. Não é por toda, senão está todo mundo salvo, irmão. Se foi o de todo mundo, então está todo mundo salvo. Está todo mundo salvo. Se lá na cruz estava o pecado de todo mundo, então a gente pode viver hoje na safadeza. Estava sobre ele o pecado de todos aqueles que decidirem viver a verdade a partir daquilo que ele está estabelecendo ali, a partir daquele plano perfeito. Então ele tomou sobre si todos os nossos pecados, daqueles que forem encontrados, daqueles que foram chamados segundo o seu Evangelho. Então naquela cruz ali tinha mais 2 camaradas, não tinham? Um estava na glória, o outro não. Então não tem como falar que ele morreu por todos. Ele morreu por todos aqueles que crerem, que viverem a verdade. Foi por todos esses que o sacrifício foi feito. Ali na cruz você vai se lembrar, Jesus dizendo: Pai, por que me abandonastes?
Por que que o Senhor Jesus estava sendo abandonado, irmão? O Filho unigênito, o Filho único, o Filho de Deus estava abandonado. Por quê, pastor? Porque sobre ele estava sendo despejada a ira do Senhor. Estavam todos os nossos pecados, irmãos. Todos os nossos, eu digo, a igreja do Senhor Jesus. Estavam todos os pecados que aqui há 2023 anos estamos cometendo. Já foi pago lá naquela cruz. Por isso ele estava sendo abandonado, ele estava ficando sozinho. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não habita onde tem pecado. E não interessa que era o Filho de Deus, ele estava ficando ali sozinho. Ele estava ficando abandonado, porque Deus não habita onde o pecado está, onde o pecado habita. Então, irmão, por favor, não diga isso para alguém. Ai, Deus ama o pecador, Deus odeia o pecado, irmão. Porque essa frase, irmão, é só um band-aid para o cara que está com uma dor de cabeça. Não adianta nada, irmão. Não adianta nada, irmão. O cara só vai achar que está bom, mas na verdade está ruim. Não vai resolver nada falar isso para ele. Não vai resolver nada, porque Deus ama, irmão, o pecador arrependido, o homem arrependido, a mulher arrependida. Amém, base? Para encerrar essa colocação, Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele vai dizer: para Deus não nos deixar ficar tranquilos vivendo diante do pecado, pois estar em paz com o pecado é dormir a caminho do inferno, irmão. O crente não vive com o pecado, irmão. Como eu falei, o crente cai em pecado. Ele não vive uma vida de pecado, ele não planeja o pecado, ele não programa. Não, está errado, já vai se ajeitar. Você não é crente ainda, irmão, porque o crente sabe que ele virá num piscar de olhar, irmão. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Dizer assim, não, eu estou vivendo errado, mas eu prefiro viver assim, é você estar dizendo: eu não acredito que o Senhor está prestes a voltar. Eu não acredito que Ele pode chegar aqui. Você vê como a coisa é louca? Antigamente, o pessoal mais antigo tinha uns irmãos que tomavam banho de terno, porque se Jesus voltasse tinha que estar trajado. Aí hoje existem os caras que vivem a sem vergonhice, porque não acreditam que o Senhor está à porta. Olha como o negócio virou de cabeça para baixo. Mas eu creio que não existem esses aqui essa noite, irmão. Então agora, para eu fluir sobre o perdão, você já consegue entender que eu vou estar considerando que esse perdão disponível que iremos fluir essa noite se remete para aqueles que buscam viver um arrependimento sincero com o Senhor, amém? Às vezes você já entrou em tantos lugares, você está aqui hoje falando: mano, esse cara é louco, esse cara é doido, o que eu estou fazendo aqui, que conversa maluca é essa? Escuta uma coisa, irmão, se o Senhor aprove para você estar aqui essa noite, irmão, e eu creio que é porque você já foi na igreja do querido, que ele falou para você que é uma bênção e você não mudou. Aí você também já passou lá pela igreja do amado, você é um querido do Senhor, uma ovelhinha do Senhor, e você continua do mesmo jeito e não mudou. Aprove o Senhor que você veio aqui hoje com um cara assim, sem muito estereótipo, mas para falar uma verdade nua e crua do Evangelho, para que de fato você tome vergonha e se arrependa, pois é chegado o reino dos céus, base. Arrependei-vos, irmãos, arrependei-vos, irmãos, arrependei-vos, irmãos. E eu amo esse silêncio, irmão. Eu amo esse silêncio aqui que está agora, irmão. Sabe por quê? Porque o silêncio da igreja, irmão, é o céu em festa, irmão. Porque eu creio que tem homens e mulheres aqui que estão com a cabeça assim: eu preciso mudar, Senhor, me muda, Deus. Eu preciso ter essa virada na minha cabeça mesmo, Jesus. E glória a Deus por isso, irmãos, glória a Deus. Porque é no silêncio, irmão, que acontece uma morte e um nascimento para o novo do Senhor. Amém? Então, continuando, nós somos perdoados, base, na disposição que nós conseguimos perdoar pessoas. Nós recebemos o perdão de Deus. Comi carne hoje no almoço com meu pai, irmão. Hoje essa água aqui vai ser pouco, viu? Somos perdoados com base na disposição que nós conseguimos entregar ao próximo. Escute, irmãos, Jesus ele não fica jogando na cara aquilo que você fez ano passado. Jesus ele não fica lembrando o quão ruim e tranqueira você era 3 anos atrás. Então pare de ficar toda hora lembrando do passado do seu marido, da sua esposa, do seu irmão. Pare de toda hora ficar trazendo coisas à tona, porque da mesma forma que queremos receber um perdão do Senhor, nós somos chamados a entregar esse mesmo perdão de uma forma horizontal. Vamos nos comportar da mesma forma que o Senhor se comporta conosco, irmãos. Precisamos perdoar, pois o crente de verdade, irmão, ele sabe o quanto ele precisa do perdão do Senhor.
O crente verdadeiro, ele sabe o quanto ele precisa do perdão do Senhor. O crente verdadeiro não fica, irmão, com muita besteira. Se nós nos ofendemos, devemos iniciar um processo e buscar um perdão. Se nós fomos aqueles ofendidos, pronto, nós precisamos ir atrás do perdão, mas precisamos ser um povo resolvido. Homens e mulheres resolvidos, sem ponta solta, sem ressentimento, irmão, sem ficar lembrando das coisas do passado. Gostamos muito, e isso é uma transparência aqui, irmãos. Nós gostamos muito de julgar pessoas pelas ações. Quando o assunto é nós não olhamos somente para as nossas intenções, nós não olhamos somente para as nossas ações, nós queremos justificar também as nossas intenções. Então, se nós olhamos para as nossas intenções, o porquê não olhar também para o seu irmão que está tentando? Para a pessoa que está se esforçando? E nós precisamos entender, irmão, que nós somos diferentes. Somos muito diferentes, criados em lugares diferentes. Como eu sempre digo, quem tem Deus como pai não escolhe irmão. Então, se Deus colocou você para caminhar com esses irmãos, que nós possamos andar bem com os irmãos. Salmo 133, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E isso é muito importante, irmão, porque muita gente segura perdão por ficar atrás de julgamento, mas quando o assunto é para si, eu não quero julgamento, Gilmar, eu quero misericórdia. Quando o assunto sou eu quero perdão, eu quero graça. Mas quando o assunto é eu com meu irmão, não, está errado, tem que se humilhar. Escute, irmão, você não é obrigado a conviver com todo mundo, não somos obrigados, mas nós somos chamados a perdoar todos. Você escolhe quem vai estar do seu lado, mas você não pode ter o coração preso com ninguém. Não existe a gente ter um coração preso, irmão. Terão pessoas que não dá para estar junto na terra, irmão, e isso eu já falei para várias pessoas, irmão. Irmão, em nome de Jesus, deixa eu viver em paz na terra, para nós se encontrar no céu, porque aqui não dá, e está tudo bem, irmão, não existe pecado nisso. Você não precisa andar com todo mundo, não precisa estar colado com todo mundo, mas libera o perdão, tenha um coração saudável, tenha um coração em paz, um coração sem ressentimento, irmão. E escute, perdão não é amnésia também, tá? Perdão não é amnésia. Eu sei que houveram feridas, mancadas, falhas, profundas talvez, mas escute, perdão é uma decisão, de mesmo eu não esquecendo, eu não preciso ficar lembrando toda hora, trazendo à tona. Perdão é uma decisão onde eu não esqueci o que foi feito no meu passado, mas eu decidi não ficar trazendo vida a isso aí. Eu decidi as coisas passar. Eu prefiro ter a paz no meu coração do que ficar com esse ressentimento, do que ficar com essa dor. Hebreus 10:17 vai dizer o Senhor: também dos seus pecados e das suas iniquidades eu jamais me lembrarei. Aí eu te pergunto, irmão, sério mesmo que o Deus Todo-Poderoso, Ele esquece de alguma coisa? Você acha que o Deus Todo-Poderoso, Ele esquece de alguma coisa? Mas Ele está nos mostrando, eu decido não lembrar. Eu decido não ficar trazendo à tona pecados confessados, pecados arrependidos. E agora eu espero que vocês façam o mesmo com seus irmãos. Isso que é a mensagem do Senhor, irmão. Eu não me lembro daquilo que vocês fizeram, daquilo que vocês confessaram, se arrependeram e mudaram. Eu acreditei no seu recomeço, então agora acredite no recomeço da pessoa do seu lado. Acredite na pessoa que vai cruzar o seu caminho. Não precisamos estar junto, mas siga seu caminho sem nada contra, sem nenhuma tristeza, sem uma amargura. Cara, não foi muito legal aquilo que eu vivi, mas glória a Deus, que Deus abençoe essa pessoa aí, e estamos juntos. Ter aquele coração de José, irmão, Gênesis 50:20, José passou todo o veneno que passou, no final de tudo ele diz: o mal que um dia pensaram contra mim, o mal que tramaram um dia contra mim, Deus transformou em coisa boa. Então glória a Deus, irmão, eu saio daqui agora mais maduro, eu cresci, eu aprendi com tudo aquilo, com toda aquela dor, e glória a Deus por isso. Eu não vou ficar mais ferido com palavras que foram ditas, agora eu sigo sem mágoa. Não preciso estar junto, mas eu sigo sem mágoa. Precisamos, irmãos, entender isso. Perdão nos mostra que da mesma forma que nós queremos que o Senhor nos dê a cada dia uma segunda chance,
nós precisamos também proporcionar isso para o nosso irmão do lado. Uma nova chance, uma nova oportunidade. Da mesma forma que a cada dia nós falamos: Deus, me encontra, Senhor. Deus, olha para mim, Jesus. Que nós possamos olhar para as pessoas, irmãos, acreditar, encontrar essas pessoas. Perdão não é sentimento, base. Perdão não é uma opção que nós temos, irmão. Perdão não é fruto de uma emoção, não, irmão. Perdão é razão. É razão. Perdão é decisão e posicionamento a um mandamento do Senhor. Perdão é obediência, irmão. Perdão é obediência. Nós precisamos buscar isso, assim como nosso Senhor nos perdoa. Cabe a nós ser um povo que perdoa uns aos outros, que tem a disposição de falar: vamos recomeçar. Cara, eu acredito que pode ser diferente, Valdemir. Pô, Tiagão, pode ser diferente. Eu acredito que existe uma nova chance. Esse é o perdão, irmãos. Assim como nós recebemos algo do Senhor, precisamos estar sempre prontos a acreditar que pode existir novos recomeços para pessoas, para relacionamentos, que possamos ser esse povo que permite recomeços, irmão. Tem muita gente muito rancorosa. Talvez você é alguém que tem um coração fechado, peludo, sabe? Guarda tanta mágoa, tanto ressentimento de pessoas que nem sabem o que fizeram com você, pessoas que nem sabem o que deram. Uma pessoa que não consegue perdoar, irmão, ela abre espaço dentro do coração para várias coisas ruins. Várias coisas ruins, igreja. A falta de perdão, ela nos leva para longe da presença do Senhor, e ela vai abrir muitas brechas do inimigo. Muitas brechas. Olha o que vai dizer Isaías 59, versículo 2. Pois são os pecados de vocês que os separaram do seu Deus. São as suas maldades que fazem com Ele, que se esconde de vocês e não atende às suas orações. Irmão, a falta de perdão cria um distanciamento nosso do Senhor. Quando nós não conseguimos perdoar pessoas, nos relacionar com pessoas, nós abrimos um muro muito grande espiritualmente, irmãos. Que nós possamos entender isso. Abrimos espaço talvez para a amargura entrar, para a mágoa entrar, para o ressentimento entrar. E a amargura, irmão, nada mais é do que a falta de perdão de longa data. Ficou muito tempo ali no coração maturando. Sabe aquela picanha maturata? É a mesma coisa, você guardou o rancor tanto tempo, o negócio está lá curtindo. A hora que você vai ver, você se torna uma pessoa amargurada, uma pessoa desgostosa, uma pessoa desacreditada. E quando nós permitimos ela entrar, irmão, ela destrói tudo por dentro. Ela tira tudo de nós, irmão, ela começa a prejudicar pessoas à nossa volta. Quando a amargura entra, irmão, ela começa a dar luz a outros pecados. Ela começa a florescer outros problemas e endurece o nosso coração. A hora que a gente vai ver, a gente esfriou por algo que a gente não resolveu lá atrás, por algo que a gente decidiu, irmãos, se fechar. Que possamos ser esse povo que acredita em recomeços, irmãos. Recomeços de pessoas verdadeiras, igreja. Sabe, somente é possível viver tudo isso que eu estou falando com vocês essa noite, irmão. Somente é possível se nós tivermos a ação do Espírito Santo em nós. Não tem como a gente fazer isso com a força do nosso braço. É o Espírito Santo de Deus que vai nos dar autoridade. Autoridade para que a gente consiga perdoar pecados de pessoas. É só o Espírito Santo de Deus que vai nos dar condições de dizer: vou acreditar de novo, Tiagão, vamos lá, mano. Vamos lá, cara. Eu acredito. Quando nós temos intimidade com o Senhor, quando nós temos tempo com o Senhor, nós recebemos essa capacidade de perdoar. Nós recebemos esse favor de conseguir acreditar no coração das pessoas, de se abrir para pessoas, irmãos. Como representantes de Cristo aqui nessa terra, irmão, nós precisamos e devemos perdoar pessoas assim como Ele nos perdoa todo dia, assim como Ele abre todo dia uma nova oportunidade para mim e para você. O perdão, ele é uma chave, irmão, que nos liberta, irmão, de tantas algemas do ódio, da ira, irmão. O perdão nos liberta, irmão, de correntes que nos fazem impedir amar pessoas. É o perdão, irmão, quem perdoa é um homem e uma mulher livre para amar, livre para viver. Que nós possamos, irmãos, entender isso, base. Mas por que, pastor, eu preciso perdoar? Porque nós também erramos, irmãos.
Cada um de nós aqui somos carentes do perdão do Senhor. Cada um de nós, irmãos. Cada um de nós somos carentes, irmãos. O perdão que nós recebemos do Senhor é o que nós precisamos dar aos nossos irmãos. É esse mesmo olhar, nós não somos melhores que ninguém para recusar algo que foi Deus que nos deu. Nós não podemos nos colocar nessa posição, nós precisamos às vezes ser mais espirituais, não tendo ódio de pessoas, não tendo raiva de pessoas e discernir as armadilhas de Satanás que cria para nos afastar de pessoas, quando nós somos chamados para abraçar pessoas, e nós deixamos essas ciladas. Precisamos entender, irmão, que a reconciliação não é algo praticado somente nós e o Senhor, é uma cruz, irmão. Da mesma forma que recebemos um perdão de forma vertical, nós somos um povo chamados para viver agora um perdão numa forma horizontal com os nossos irmãos, com as nossas famílias, com as pessoas que cruzam o nosso caminho, irmão. Ele precisa ser praticado, esse perdão. Esse perdão ele precisa ser praticado pelos cristãos, pelos homens e mulheres que nasceram de novo. Precisamos ter fé, irmão, só com fé pode perdoar. Certa ocasião, Jesus ele estava ensinando os seus discípulos, e ali um dos discípulos, ele interrompe Jesus com um pedido bem diferente. Coloca aí Lucas 17, versículo 3, só para a gente ler e ganhar tempo. Lucas 17, versículo 3, vai dizer: tenham cuidado, base, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-o. Então os apóstolos disseram ao Senhor, então aumente a nossa fé. Precisamos ter muita fé para viver isso, irmão. Não estou falando algo aqui que é fácil da gente viver. Naquele instante os discípulos eles reconheceram que para praticar essa vida de perdão que o crente precisa ter, só é possível se Deus derramar mais fé no nosso coração, porque é difícil, irmão. É difícil, irmão. É muito complicado a gente lidar. E Jesus ele parece ter concordado com isso, porque ele diz que nos próximos versículos ele ensina que a fé é como uma semente, quanto mais você exercita ela, quanto mais você planta ela, mais ela cresce, mais esse desejo por pessoas aumenta, mais essa vontade de acreditar em pessoas aumenta, mais essa vontade de aumentar o seu relacionamento com pessoas aumenta. Que possamos entender, irmãos, o que de fato é esse perdão do Senhor, o que de fato é isso que nós tanto precisamos. E eu quero ganhar tempo, se coloque de pé para a gente ler mais um último texto da noite. O último texto da noite é Mateus 18, versículo 23. Não teria como eu falar de perdão com a igreja e eu não trazer um texto como esse. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. Vamos lá, até o 35. A conta com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe deviam 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que ele possuía, e assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés do Senhor, implorou: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo se compadeceu e mandou embora, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe deviam apenas 100 denários. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que você me deve. Então seu conservo, caindo aos pés dele, pediu: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito arrasados e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão com o seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos,
até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está nos céus fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um dos seus irmãos. Irmãos, o significado dessa ilustração dada por Jesus é muito forte, irmão. É muito forte essa parábola que Jesus está contando. Ele está dizendo que tem um rei e dois tipos de devedores. Nessa parábola que ilustra o reino de Deus, o rei é o Senhor, e os dois devedores, irmãos, um era um cara que não tinha como pagar uma dívida. Ele devia 10 mil talentos. 10 mil talentos para uma pessoa era 200 mil anos, 200 mil dias trabalhados. Algo que ele não conseguiria pagar. Algo que ele ia ser condenado, a sua esposa, os seus filhos, porque a família toda não viveria para pagar essa dívida. E mesmo assim aquele homem, ele clamou ao Senhor, e o Senhor disse: está pago, filho, vive em paz. Mas aí ele tem um cara que devia para ele apenas 100 denários, apenas 100 dias trabalhados, e ele não foi capaz de perdoar. Isso nos mostra, irmãos, a diferença da dívida que nós tínhamos com o Senhor, algo que nós não podemos pagar, algo que não existe nada que nós possamos fazer. E muitas vezes nós estamos diante de irmãos que nos ofendem, nos machucam, por coisa tão pouca a gente quer reter algo. Por coisa tão pouca a gente diz: não, eu não vou me reconciliar, eu não vou, ele não merece, eu não vou perdoar, vai me pagar. E o Senhor espera que nós façamos a mesma coisa que Ele fez com nós, irmão. A mesma coisa, irmão. O cristão que foi perdoado e se recusa a perdoar o seu irmão, a perdoar o seu conservo, ele terá o seu perdão revogado, assim como esse servo teve da parábola. Ele terá o seu perdão revogado. Imagina chegar diante do grande dia do Senhor: Senhor, vivi tantas coisas contigo. Mano, só que você está querendo agora que eu te perdoo, só que você não foi capaz de perdoar o seu irmão. Você está querendo que eu agora tenha misericórdia de você, você não teve coragem de demonstrar mínima misericórdia com as pessoas que estavam do seu lado na terra. Você quer agora que eu entenda o seu lado, você não teve o zelo de entender o lado de pessoas. Você não teve o zelo de ter o tato com pessoas. Isso é muito sério, base. Isso é muito sério, igreja. Isso é muito sério. As ofensas das pessoas contra a gente, irmão, não chega perto daquilo que nós agredimos ao nosso Pai Celestial, e mesmo assim Ele não levou em conta. E mesmo assim, através de Cristo está tudo pago, está tudo resolvido. E a premissa bíblica, irmão, é que se nós queremos ser perdoados por Ele, então também que perdoemos os nossos irmãos, que liberemos perdão a todos aqueles que nos ofendem. Quem não perdoa, como diz a parábola, está preso. O Senhor prende, irmão, como nós lemos nesse versículo 34, o Senhor indignado enviou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Carrasco, em outras traduções, é o torturador. Sabe, irmão, além de preso, torturado como uma punição. Não queremos viver isso, igreja. A vida fica amarrada de muita gente que não libera o perdão. Tem muita gente com a vida amarrada porque não consegue liberar o perdão a pessoas que um dia feriu, pessoas que um dia abusou, pessoas que um dia machucou. Hoje já estão vivendo super bem, mas ainda existe uma marca no coração, existe coisa lá do passado que está impedindo você de avançar. Você está preso, vivendo uma tortura, porque você não conseguiu se limpar disso. Você não conseguiu ficar em paz com isso. A falta de perdão, irmão, produz um dano muito maior ao ferido do que ao ofensor, irmão. Muito maior. O ofensor nem lembra. O cara que te deu um soco na infância, ele nem lembra. Você até hoje pode lembrar daquela muquetada. E você fica amargurado com isso. Você fica preso nisso. Que em nome de Jesus, irmãos, você entenda, igreja, sem perdão não há cura, irmão. Eu vou repetir para alguém aqui: sem perdão não há cura, sem perdão não há cura. Eu quero orar com a igreja. Feche seus olhos, feche todos os olhos, todos os olhos fechados, curve sua cabeça. Pai, que todo coração amargurado essa noite, Jesus, venha ser transformado, Deus, em gratidão.
Que toda tristeza, Senhor, se torne em alegria essa noite, Pai. Restaura o prazer na vida dos seus filhos, Senhor. Dá-nos um coração novo, restaurado, perdoador, Pai. Um coração em amor, em nome de Jesus. Todos aqueles, Deus, que entraram por essas portas, Senhor, aqui tão desanimados, tão aflitos, entristecidos, que nessa noite, Jesus, que nessa noite eles sejam encontrados pelo seu amor, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, nos visita agora, flua neste lugar, vem no nosso secreto, no mais íntimo da nossa alma, limpa toda ferida, limpa, Pai, toda cicatriz que ainda possa estar jorrando, Pai. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Jesus. Nos cura essa noite, Senhor. Nos cura, Pai, de todo sofrimento, de toda mágoa, Pai, de toda dor. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre a tua igreja, Pai. Sonda os corações essa noite daqueles que estão clamando, Pai, por socorro, por uma mudança, Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, resgata os teus filhos essa noite, resgata as tuas filhas essa noite, Pai. Vem com uma unção de alegria, vem com uma unção de renovo, de esperança, que possamos viver o novo a partir de um perdão, que a cura venha a partir de uma decisão. Aumenta a nossa fé, Jesus, em nome de Jesus, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Aleluia. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei.